Então, acho que você percebeu, esse aqui é um tipo novo, né? Um tipo de vídeo novo que a gente vai tentar ver se é interessante, se vocês gostam. E vai ser uma série, vai se chamar The Bible. Então, a Bíblia. Por quê? Porque eu vou pegar versículos bíblicos e eu vou tentar explicar esses versículos bíblicos de maneira mais detalhada para a gente poder estudar junto, beleza? Então, vamos lá. O primeiro versículo que a gente vai estudar é Jeremias 1:5. Jeremias capítulo 1, versículo 5. A Bíblia fala assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que você saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então veja bem, por que esse versículo é importante? Porque ele não é só para Jeremias. Deus não estava falando só para Jeremias. Deus estava falando para mim, Deus estava falando para você, e é por isso que está na Bíblia. Esse versículo, ele é seu agora. Você entende isso? Esse versículo agora, ele é nosso. Então nós vamos entender como é que a gente vai tirar proveito desse versículo. Vamos entender o quão bom ele é para nós e o que tipo de propósito ele nos dá. Vamos lá, olha só. Antes que eu te formasse, primeira coisa, você não é fruto do acaso. Deus está falando, eu te formei. Entende isso? Você não é um acidente. Você não é fruto do acaso. Você não está aí por acaso. Você foi formado por Deus. Você consegue entender isso? Ele está falando, eu te formei. Da mesma maneira que ele falou para Jeremias, ele está falando para nós hoje. Porque o nosso Deus não é um Deus que faz diferença entre pessoas. Não é um Deus que trata um diferente do outro. Da mesma maneira que ele formou Jeremias, ele formou você. Você foi formado por Deus. Deus criou você. E mais, ele diz, antes que eu te formasse no ventre materno, veja bem, lá no ventre materno você foi formado. Eu te conheci. Essa é uma outra coisa. Às vezes você pensa que você é surpresa para Deus. Ele está falando, eu te conheci. Entende isso? Deus já sabia quem você era, Deus já te conhecia, Deus já sabia as suas falhas, Deus já sabia os seus erros, Deus já sabia o seu interior, Deus já te conhecia antes de te formar. Consegue entender isso? Você não é surpresa para Deus. Nada do que você fez até hoje foi surpresa para Deus. Ele já sabia. E mesmo sabendo, Ele ainda assim escolheu te formar. Ainda assim, Ele escolheu criar você. Olha que Deus lindo, mesmo conhecendo as nossas falhas, mesmo conhecendo toda a nossa frieza, quão raso nós somos, ainda assim, Ele escolheu te formar. Por quê? Porque Ele é amoroso, porque Ele ama você como você é, porque não depende do que você faz para Ele te amar, tá bom? Então olha só, da mesma maneira que Ele falou para Jeremias, esse vídeo é para você, Deus está falando para você. Eu te formei e eu te conheci antes de te formar. Só que não para por aí. Ele continua e ele fala, e antes que saísse da madre, ou seja, antes que você nascesse, eu te consagrei. Essa palavra é importante. Consagrei. Deus consagrou Jeremias. A palavra consagrar é a mesma palavra de separar ou santificar. Você vai ver vários tipos de traduções falando sobre isso. Consagrar é separar, é santificar. Então Deus está falando, eu te formei, eu te conheci e mesmo assim eu te separei da maneira que você é, quem você é hoje. Você foi separado por Deus, você foi santificado por Deus, você foi consagrado por Deus. Deus te criou, te santificou, te separou, colocou você num lugar que é só dele, colocou você separado. Entende isso? Deus não vê a gente como um bando de pessoas, como uma boiada. Não! Deus vê você como uma pessoa única, separada, consagrada para Ele. Ele consagrou você. Consegue ver isso? Ele está falando, eu te consagrei. Olha aqui, a Bíblia está dizendo, te consagrei. Você fica falando, eu quero me consagrar, eu quero me separar para o Senhor, eu quero me santificar para o Senhor, mas o Senhor está falando, ei, não é você que se separa para mim, eu te separei para mim. Não é você que se salva, eu te salvei para mim. Não é você que se achega a mim apenas, eu me acheguei a você primeiro. Quando ainda éramos pecadores,
Ele enviou o seu Filho para nos salvar. Consegue entender? Então você é consagrado. E mais, não apenas isso. Ele fala, te constituir profeta. O que é isso? Propósito. O propósito da vida de Jeremias foi que Jeremias era um profeta. Deus fala, te criei, eu te conhecia e te criei, tá bom? E aí eu te consagrei, coloquei você separado e agora eu te dei um propósito, Jeremias. Eu te dei uma direção de vida. Eu decidi o que você ia ser, eu decidi o que você ia fazer. Talvez o seu propósito não seja ser um profeta. Não é todo mundo que foi chamado para ser profeta, mas você tem um propósito. E quem deu esse propósito de vida para você foi Deus. Caminhar nesse propósito vai trazer alegria, felicidade, tranquilidade. Vai ser uma vida leve para você quando você caminha onde? No propósito que Deus te criou para ser. Por quê? Porque Ele te fez, Ele te formou. Consegue ver isso? Deus te deu propósito. Agora, uma coisa muito importante. Não importa qual seja o seu propósito. Talvez não seja ser profeta, tá bom? Talvez seja um outro tipo de propósito, mas não importa qual seja. Aqui fala, profeta às nações. É o que eu quero te dizer. O seu propósito não tem a ver com você. O seu propósito tem a ver com outras pessoas. O seu propósito tem a ver com nações. O seu propósito tem a ver com um povo. O seu propósito tem a ver com pessoas ao seu redor. O seu propósito vai ser sempre a respeito de outros. Veja bem, o propósito de Moisés não era ele mesmo, era o povo. O propósito de Davi não era ele mesmo, era o povo. O propósito de Jesus não era ele mesmo, era nos salvar, o povo. O propósito de Jeremias não era ele mesmo, ele era o profeta para as nações. Deus ia usar a habilidade, tudo que Deus colocou dentro dele, a unção, a graça para as nações. E a mesma coisa com você. Existem agora pessoas esperando por você, esperando o que Deus colocou dentro de você, esperando a mensagem que só você tem, esperando o propósito que é só seu. Agora, nações estão te esperando. Para quê? Aí eu não sei. Aí você tem que descobrir o seu propósito. Mas o que a gente aprende hoje com esse versículo de Jeremias 1:5 aqui na nossa série The Bible? A gente aprende que Deus te conheceu, tá bom? Antes de você nascer, Ele já sabia quem você era. Você não é uma surpresa para Deus, ok? Segunda coisa, não sendo uma surpresa, ainda assim Ele escolheu te formar. Ele te formou. Você também não é um acidente. Outra coisa, Ele te consagrou, Ele te separou, Ele te santificou. Tá bom? Foi Ele que fez tudo. Ele te criou, Ele te conheceu, Ele te consagrou e mais, Ele te deu propósito. Tudo vem dEle. Ele te deu propósito. E o seu propósito tem a ver com outras pessoas. Pega esse versículo hoje, medite nele e vamos continuar com a nossa série. Grande abraço.